Oi, gente, voltei para darmos aquele mergulho no hiperespaço com o autor Moacir Uchoa. E hoje a gente está no capítulo 5 sobre o hiperespaço físico sutil, coexistência dos éteres. E a gente vai falar sobre a natureza do hiperespaço. Bom, trataremos muito sucintamente o assunto hiperespaço. Não obstante o magno interesse que encerra em relação ao conteúdo principal desse trabalho, agora o apreciaremos sob um novo ângulo. Em nosso primeiro livro, tratamos em seus 4 últimos capítulos dessa outra dimensão do espaço, o hiperespaço, como uma interferência lógica decorrente dos fatos e observações apresentados, o mesmo ocorrendo em relação a uma outra dimensão do tempo, a que chamamos de hipertempo. Aqui relembramos de passagem alguns pontos para nos atermos a algumas considerações sobre a composição ou natureza física do hiperespaço. O eminente professor Joseph Bank Rhine há muito acentuou o caráter extrafísico do fenômeno parapsicológico em consequência de exaustivas experiências feitas no laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e também conduzidas em outros institutos universitários da América e da Europa. Essa conclusão, conforme indicou o notável professor, verdadeiro missionário das pesquisas desse campo, se impôs em virtude de haver ficado provado que o fenômeno parapsicológico independe do espaço e do tempo. Ora, essa dependência caracteriza o domínio da física, cujos fenômenos se afirma passarem-se na tridimensão espacial em que nos encontramos e na monodimensão de tempo em que toda nossa vida flui. Isso significa que esses fenômenos físicos pertencem ao domínio do contínuo espaço-tempo tetradimensional de Minkowski, aceito e justificado pela genial concepção relativista de Albert Einstein. Ademais, o mesmo professor Rhine chega a assegurar que o fenômeno parapsicológico não só é inexplicável pela física atual, como não há condição de termos esperança de ser ele explicado no âmbito das perspectivas do processo dessa mesma física, pelo menos no seu estágio atual. Sendo assim, havemos de convir que o fenômeno parapsicológico, implicando em expressão de energia de natureza, ainda não cientificamente conhecida e em novas percepções do ser humano, revelando faculdades de seu potencial interno, na realidade ainda não de todo revelado, nem por isso é menos efetivo, sensível ou objetivo. Há que pensar-se, pois, em que meio, em que ambiente, em que substratum da realidade, até agora apenas suspeitado, praticamente ainda oculto à ciência humana, se passa essa fenomenologia, atuam as suas causas, constituindo-se aquele substratum na razão substancial e enérgica de sua própria manifestação. É, pois, a esse meio, a esse substratum energético ou substancial, que chamamos hiperespaço. Dele tratando exaustivamente em nosso livro, além da parapsicologia já tantas vezes referido. Por outro lado, em decorrência de vários anos de pesquisa direta, objetiva, material no campo ufológico, de que trata o segundo livro, fomos conduzidos a um verdadeiro revigoramento do que inferimos por hiperespacial. Mostramos então como hiperespaço, de par com o hipertempo, nova dimensão do tempo que seria própria de uma consciência em expressão no hiperespaço. Poderia explicar o aparentemente inexplicável da presença entre nós de objetos e operadores conscientes e inteligentes de muitos distantes estelares em visita à nossa Terra. Se a ciência aceita e proclama a inviabilidade de vida nos planetas de nosso sistema, face a dados objetivos que possui, nada pode ou não pode dizer de análogo sobre planetas extrasolares, sobre possíveis humanidades de outros sóis, outras estrelas.
Pelo contrário, desde que há praticamente um número infinito de estrelas ou sóis e desde que a espectroscopia assegura a identidade da substância, da matéria, por toda parte, o trato estatístico do problema leva à probabilidade da existência de milhares e milhares de mundos possivelmente habitados, mesmo condicionados a uma vida elevada de expressão consciente, tal como a temos em nosso globo. Por-se-ia, assim, o problema. Como chegar até nós? Como aceitarmos essa possibilidade se a física relativista, que abarca e domina os fenômenos do macrocosmos, isto é, do mundo em ponto grande, legislando, pontificando com referência a problemas de relação de massa à velocidade, de movimento de energia à velocidade da luz, etc., afirma categoricamente, em consequência de suas fórmulas básicas comprovadas e unanimemente aceitas, que a velocidade da luz levaria a massa de um corpo ao infinito, vir mesmo de Alfa do Centauro, e já com a absurda, impossível velocidade da luz, mesmo assim teríamos 4 anos e alguns meses de viagem. O que aconteceria se o caso fosse de planetas e sóis a milhares de anos-luz de distância? O hiperespaço, dizemos nós, poderia oferecer propriedades tais que os limites impostos pelo nosso espaço denso seriam facilmente transpostos, podendo, quem sabe, e aí está o horizonte da pesquisa que se abre, talvez justificar ou confirmar aquela palavra que nos chegou por intermédio de um dos maiores, se não o maior dos sensitivos desse campo que conhecemos, quando certo operador, aliás, dito comandante de uma dessas naves, afirmou: nós viajamos a anos-luz segundo. Daí a facilidade com que podemos chegar a mundos tão distantes. Superando-se a densidade do espaço e a velocidade da luz, realizamos essas viagens aparentemente impossíveis. Ora, isso é absolutamente chocante, flagrantemente absurdo diante de tudo o que conhecemos no campo da física. Não haverá de ser com facilidade que se aceite o que agride, o que contraria as convicções científicas. Essas convicções, uma vez inseridas em nós, em nossa plena consciência, dificilmente se removerão quando verificarmos que qualquer reformulação significa a queda, a transformação total de toda a base conceitual em que se fundamenta o nosso próprio conhecimento científico. Seria necessário reformular tudo. É essa reformulação da física, agora situada para além da tetradimensão, que seria inexoravelmente uma força invencível no acarretar um mundo de imprevisíveis consequências dos demais campos do saber humano, desde uma visão diferente do próprio underground, onde se esconde a raiz da vida física de todo ser planetário, passando pela hierarquia das expressões da forma em todos os reinos da natureza, até o próprio homem, até sua contextura psicológica, agora revelando uma riqueza de interioridade antes suspeitada através de faculdades superiores de nível parapsicológico. Seriam, teoricamente, essas faculdades passíveis de se tornarem um dia normais, seguras, efetivas e naturalmente operantes no homem. Se a ciência atual, já tão elevada, decorre naturalmente da inteligência humana e de sua limitada consciência tetradimensional, tendo ao seu serviço, para se dar conta do meio ambiente, os 5 sentidos tão limitados, de capacidades tão fechadas, perguntamos que a ciência seria possível realizar o homem se, a serviço de seu objetivo científico, possuísse plenamente a qualidade da vidência hiperespacial e, mais que isso, a clarividência já demonstrada pela parapsicologia sem limites de espaço e tempo, incluindo-se ainda a retro e a pré-cognição, também supostas em pleno desenvolvimento e também utilizáveis? Decorreria naturalmente do exercício dessas faculdades uma ampliação consciencial a esses níveis, em que o homem, superando a tetradimensão, passaria a ser hexadimensional, incorporando ao seu eu interno, ao mundo de suas possibilidades conceituais, mais 2 dimensões, hiperespaço e hipertempo. Esta última expressando objetivamente algo da natureza da duração, mais uma verdadeira transcendência ao tempo em que nos sentimos viver. Que extraordinária revolução científica poderia advir? Sonhos ou fantasia?
Não, o progresso da investigação parapsicológica em institutos e universidades nos mais avançados países da cultura mundial indica que isso é possível e é uma perspectiva rigorosamente científica. E pensamos, pois a vida não ascendeu dos abismos oceânicos, das cavernas mais profundas, da obscuridade das mais remotas e gigantescas florestas e pântanos insondáveis, a maravilhosa expressão física e psicológica do ser humano? Por que teria perdido a virtude de conduzir esse próprio homem mais à frente, a caminho de uma superhumanidade? Qual a lógica científica que justificaria marcar limites à ascensão humana, no sentido de poder tornar-se mais rico de capacidades, mais amplo de consciência, menos encerrado em suas paredes egoístas e, em consequência, plenamente aberto ao sem limite do evoluir, a glória de realizar-se na senhoria, aí do próprio universo, que há em tudo que ficou explanado de anticientífico. Se a história da cultura humana, da caverna, da pedra lascada até hoje é um estímulo imenso e até uma segurança para essas mais caras esperanças de aperfeiçoamento desse ainda pobre, porém essencialmente tão rico ser humano, deixaremos essas digressões filosóficas que só as fizemos para justificar-nos no nível das perspectivas em que poremos esse trabalho. Bom, gente, ficamos por aqui. Até a próxima leitura. Espero que vocês tenham gostado desse mergulho no hiperespaço. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.